Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog de leitura deste canal. Esse vlog faz parte de uma coisa que eu pensei no ano passado, eu tentei fazer ano passado, mas eu fiz, mas eu não consegui manter. Mas a minha ideia esse ano é ter pelo menos a cada 2 meses, que é um clubinho, eu e eu mesma. Eu não gosto muito de fazer coisas com outras pessoas, porque não é que eu não gosto de fazer coisas com outras pessoas, é porque eu fico com medo de às vezes acontecer alguma coisa e eu não conseguir cumprir aquele mês e ter pessoas, sabe, contando com isso. Então eu sempre faço maratonas eu e eu mesma, desafios eu e eu mesma, porque eu acho legal o fato de que se alguma coisa der errado, eu não vou desapontar outra pessoa, sabe? Mas enfim, é tipo um clube de leitura que só tem eu como integrante. E é um clube pra gente... Mas vocês assistem, né? E eu tenho a ideia de que às vezes vocês leem o que eu indico. Então, de alguma maneira vocês estão junto comigo, só não é ao mesmo tempo. E é um clube, mais ou menos, tipo um desafio, sei lá, uma playlist aqui do YouTube pra incentivar a gente a ler livros do clube do livro da Reese Witherspoon. Eu sou super cadelinha da Reese, já falei dela milhões de vezes aqui e também no Instagram. Se você não me segue lá, eu sou Livro Saúde. Já falei dela em todos os lugares. Se você não conhece a Reese Witherspoon, ela começou a carreira como atriz. Ela é muito famosa, tipo, se você não conhece ela, provavelmente você tá preso em um cativeiro, provavelmente. E de uns tempos pra cá, de uns anos pra cá, ela começou uma produtora onde ela produz conteúdo pro audiovisual, tipo filme e série. Ela fez grandes coisas, como por exemplo Daisy Jones and the Six, a série que foi pro Amazon, Um Lugar Bem Longe Daqui, Pequenas Grandes Mentiras. Às vezes ela atua, às vezes ela só produz. O legal do clube do livro dela é que os livros que fazem parte do clube do livro dela, ela acaba tendo direito sobre o audiovisual daquela história. Então, por exemplo, Daisy Jones foi parte do clube, ela teve os direitos cedidos, né, pra poder fazer parte do clube, e ela produziu o livro. Então, eu gosto muito das escolhas do clube, porque, tem chance de ser adaptado, eu normalmente sou uma pessoa que gosta das adaptações. 2, os livros são sempre livros escritos por mulheres que falam sobre mulheres de gêneros diferenciado, sabe? Então isso vai sempre girar em torno sobre uma história feminina e sobre perspectivas femininas de diferentes gêneros, o que eu acho muito legal. E 3, eu acho que a Reese é muito certeira, o meu gosto é muito parecido com o dela. Eu sinto que as escolhas do clube, nenhuma eu odiei, assim, das que eu li. Óbvio que tiveram as que eu favoritei, as que eu achei mais ou menos, mas não teve nenhuma que eu odiei. Eu acho que é sempre uma escolha muito certeira, e desde o ano passado eu decidi fazer vlogs de leitura lendo livros do clube. Eu já li vários, pros vlogs, eu acho que esse é o 3º vlog, talvez, mas enfim, não sei. Vai ser uma playlist aqui no YouTube. E hoje iremos ler um thriller, é o primeiro thriller que vamos ler juntos, né, no clube da Reese, que é Nunca Estivemos Aqui. Esse livro aqui, ele acabou de chegar no Brasil, ele veio pela Alta Novel, inclusive eu recebi ele da editora, então eu já queria agradecer. E ele fez parte do clube da Reese em agosto de 2021. O clube, ele tem um aplicativo, eu já falei isso, né? Toda vez eu falo isso. E aí tem um aplicativo onde você pode baixar, chama Reese's Book Club. E aí lá tem todos os livros, tem comentários, temas do livro no geral. E aí dá pra você ver a discussão daquelas pessoas, o que aquelas pessoas acharam e tudo mais. É muito legal e eu recomendo pra vocês. E aí dá pra vocês encontrarem todos os livros aqui com bastante facilidade. Faz um tempinho já que esse livro foi do clube, mas ele chegou agora no Brasil, então iremos ler juntos. Eu sei que é um thriller e tem alguma coisa a ver com viagem, então eu vou ler a sinopse aqui de trás pra vocês. E aí vamos começar a ler juntos. Eu vou ler a sinopse pra gente entender mais ou menos aonde a gente tá se metendo. E eu tô muito curiosa. Aqui, ó, tá escrito assim: Duas Melhores Amigas, Férias do Sonho, O Assassinato Perfeito. Ele não é muito grande, gente, o que é um ótimo ponto. Ele tem 200 e... Olha, com os agradecimentos ele tem 307, então ele basicamente tem, tipo, 300 páginas de história, o que é ótimo, porque livros curtos, amo. Então vou ler aqui a sinopse. Emily está vivendo os melhores momentos da sua vida. Está nas montanhas do Chile com sua melhor amiga Kristen, em sua viagem anual de reencontro, e elas estão se sentindo mais próximas do que nunca. Mas na última noite da viagem, a Emily entra na suíte do hotel e encontra sangue e cacos de vidro no chão. Kristen alega que o mochileiro charmoso que ela levou para o quarto delas a atacou e ela não teve escolha a não ser matá-lo em legítima defesa. Ainda mais chocante, a cena é terrivelmente parecida com a viagem do ano anterior,
Quando o outro mochileiro acabou morto, Emily não consegue acreditar que isso aconteceu novamente. Será que um raio pode realmente cair 2 vezes no mesmo lugar? Eu achei esse livro bem curioso e eu acabei de pensar em qual é a nota desse livro no Goodreads. Eu vou usar o Goodreads porque esse livro acabou de chegar no Brasil, né? Então acho que poucas pessoas vão ter lido ele em português. Então eu vou usar o Goodreads porque é um negócio mais internacional. A nota dele é 3,52. Então não é uma nota muito alta. Então eu já fico um pouco preocupada. Tem gente que odiou, pelo que eu tô lendo aqui no coisa, e tem gente que amou. Enfim, vamos lá. Eu acho que... não sei. Eu não sou uma pessoa que lê muito suspense, então eu sempre fico com o pé atrás, assim, porque eu não sou muito a pessoa do suspense. Mas eu tô curiosa pra ler esse livro. Eu fiquei bastante curiosa quando eu vi a sinopse. E aí a Alta perguntou se eu tava afim de ler. Eu falei que sim. Então, gente, vamos começar, né? E aí a gente vai vendo onde isso vai dar. Eu vou mostrar pra vocês a diagramação. Essa é a diagramação. Esse aqui é o começo de capítulo, tá? Eu achei, gente, um pouquinho apertada, ó. Vou mostrar a página normal. Eu achei um pouquinho apertada, não sei. Parece que a letra tá pequena, eu não sei. Tem alguma coisa que tá me incomodando. Mas aí eu vou começar a ler agora. E aí vou vindo comentar com vocês conforme eu for lendo. Gente, eu parei na página, nem sei, 64, no capítulo 9. E já tem algumas coisas pra dizer sobre a leitura. A primeira coisa que eu tô achando é a escrita um pouco arrastada. Eu não sei se é a diagramação do livro ou se é realmente a escrita, mas eu sinto que eu leio e não saio do lugar, sabe? Tanto que eu só parei pra jantar e já são 9 da noite. Li 64 páginas, sabe? Outro livro provavelmente já teria, sei lá, na página 100. Então achei meio ruim isso, sei lá. Eu não sei se é a diagramação, eu não sei. Basicamente o que rolou porque eu achei a sinopse, eu imaginei uma coisa quando eu li a sinopse e o livro tá indo pra outro caminho. Então, basicamente aqui fala que a Emily, quando ela chega no quarto, ela vê uma pessoa morta, ela pensa, putz, já aconteceu de novo em outra viagem, a gente entende que na verdade a amiga é a problemática. Mas eu tô achando as duas estranhas, porque isso acontece nas primeiras páginas, então eu não acredito que seja spoiler, tá? Mas basicamente a gente vai entender no momento atual da história, elas estão no Chile, e um ano antes disso elas estavam no Camboja, e foi lá que aconteceu esse primeiro momento, assim. A Emily vai explicar mais ou menos o que estava acontecendo. Ela foi a protagonista do momento, e a amiga dela, a Kristen, foi ajudá-la. Eu não vou contar as cenas em detalhes, até porque é uma coisa interessante pra se ler. Mas acontece um momento ali que a Emily está com o cara acaba sendo otário, pra não dizer criminoso. A Kristen acaba chegando, ela acaba batendo nele, o cara morre, e elas têm que se livrar do corpo, basicamente, porque são duas mulheres estrangeiras num país que a polícia não colabora tanto e tudo mais. E elas sabem que se elas chamarem a polícia não vai colaborar e tudo mais, então elas tentam se livrar do corpo. Mas é a Emily que tá na situação, assim, não foi a Emily que matou, mas foi ela que estava na situação. Eu imaginava que ela só ia... que nessa viagem do Camboja, essa viagem de um ano antes, seria só a Kristen que tivesse matado outro cara. Não que não tenha sido ela que matou, mas que fosse só os dois, entendeu? Não que a Emily estaria envolvida. E aí nessa viagem de agora, no Chile, acontece basicamente a mesma coisa, só que quem tá no lugar não é a Emily, é a Kristen que sai com o cara na viagem. Mas aí a hora que a Emily chega lá, o cara já está morto, a Kristen o mata. Então meio que ela matou os dois caras, né? Mas elas estão, tipo, se livrando do corpo no momento em que eu estou da leitura, que é na página 64. Tô achando ok, assim, levemente curiosa. Não vou dizer que eu tô muito curiosa, tô levemente curiosa. E eu acho que tem alguma coisa muito estranha com essa Kristen. Eu não sei, eu acho talvez que a Kristen seja apaixonada pela Emily. Eu não sei, me passou isso na cabeça. E assim, eu sinto que foi só isso que aconteceu até agora, sabe? E a autora, ela fica trazendo fatos do passado que em alguns momentos me deixam confusas na história, porque às vezes ela vai falar de alguma coisa do passado, aí eu fico confusa se isso é do passado mesmo ou se tá acontecendo agora, sabe? Eu acho que fica meio... ela só joga no meio da história. E aí isso me deixou um pouco confusa, mas eu sinto que eu tô pegando jeito agora, sabe? E é isso, eu vou voltar a ler. Quero chegar pelo menos na página 100 hoje, no capítulo 14, que é exatamente na página 100, então eu tenho tudo isso aqui pra ler ainda. E aí eu vou contando pra vocês.
O livro tem capítulos curtos, que é um ótimo ponto. Eu tava lendo um livro esses dias, que foi O Sumido, da Dolly Alderton. Meu Deus do céu, o livro tinha capítulos gigantescos. E eu tinha esquecido como era ler livros de capítulos gigantes, porque, meu Deus, é tenebroso, né? As pessoas não fazem mais isso com a gente, graças a Deus. E aí eu tava com medo desse livro ter capítulos grandes também, mas não, os capítulos são bem curtinhos. Eu ainda não me apeguei a muita coisa da história, né? Nenhuma das personagens. Eu também acho que eu não vou me pegar, porque eu achei a Kristen chata e a Emily eu achei, tipo, meio sonsa, sabe? Boba. Boba é a palavra, não sonsa, bomba mesmo. Então vamos ver como que vai. Mas enfim, depois eu venho contar pra vocês. Mas até agora eu senti que eu entendi a sinopse errado. Entregaram a sinopse de um jeito errado, sei lá. Mas eu ainda acho que a Kristen é a problemática. Oi, pessoal. Eu sou uma grande farsa, essa é a verdade. Ontem eu falei que eu ia ler até a página 100 e eu só morri, assim. Eu tô vivendo o meu momento do mês de crise de enxaqueca. Eu tenho isso pelo menos, sei lá, a cada 2 meses, assim. Eu tenho uma crise de enxaqueca bem ruim. E começou ontem à noite. E aí logo depois que eu parei de gravar, nossa, minha cabeça começou a doer muito, 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 muito. E eu só, tipo, morri, assim. E eu não tô melhor hoje. Assim, eu tô melhor que ontem, mas eu ainda sinto um pouco, principalmente desse lado. Fiquei o dia todo fazendo coisas que eu tinha que fazer, né? Obrigações de trabalho. Mas ainda assim, um pouquinho mal, sabe? Ruim. Eu parei na página... Talvez eu tenha parado onde eu falei que eu tava. Na página 72. E não cheguei na página 100, mas eu tava bem perto. Eu vou continuar lendo hoje. Mas eu não sei também se eu vou conseguir ler muito, porque realmente não tô bem na minha cabeça. Tá, tipo, tá bem desconfortável, assim. Eu tomo remédio e não melhora muito. Eu odeio quando isso acontece. Eu odeio ter enxaqueca. É a pior coisa do universo. Agora é finalzinho de tarde, são 5:06, então eu já tô mais me desligando um pouco das coisas, né? Tipo, trabalho e tal. Então eu pensei, vou ler um pouco pra ver se vai melhorar ou vai piorar a minha enxaqueca. Eu normalmente não leio quando eu tenho crise de enxaqueca, porque normalmente não melhora. Normalmente o que melhora é eu ficar olhando pro teto. Mas eu não quero ficar olhando pro teto, sabe? Eu quero realmente ler o meu livro, então eu vou me esforçar, assim. Vou tentar. E aí eu venho contar pra vocês, não aconteceu nada desde a última vez que eu apareci aqui. Até porque eu não li. Mas enfim, venho contar pra vocês em breve como tá indo. Bom dia, amigos. Quarta-feira, eu simplesmente comprei o ingresso pra ver 5 Seconds of Summer. Inusitado, eu sei. A eu de 15 anos tá muito feliz agora, porque eu curtia muito eles quando eu era mais nova. Eu curtia muito eles quando eu era bem novinha. E aí depois eu esqueci deles. E aí na pandemia eles lançaram um álbum, acho que foi no começo da pandemia. Gente, um álbum muito bom, muito, muito, muito bom, que é o Calm, né? Sério, foi um dos meus álbuns favoritos, assim, de bandas no geral. E eu só ouvia isso na pandemia. E aí eu falei, preciso ir. E aí eu comprei. E eu não tenho ninguém pra ir. Eu não sei como eu vou ir. Eu vou, mas eu não sei como. Provavelmente eu vou arrumar aquelas excursões, sabe? Que saem da minha cidade. Enfim, começou meu horário de almoço. Meu horário de almoço vai começar em 10 minutos. E aí eu vou ler. Ontem eu falei que eu ia ler, gente. Eu li 10 páginas e morri de novo. Chegou, tipo, família aqui em casa, sabe? Parentes distantes. E aí a gente jantou junto, todo mundo. E aí depois eu comecei a ter outra crise de enxaqueca. E aí eu fiquei deitada no escuro, assim, até eu conseguir dormir às 3 horas da manhã. Foi péssimo, mas eu não tava conseguindo nem com a luz do Kindle. Tipo, falei, vou ler outro livro no Kindle, né? E não tava rolando. Então eu vou ler agora até a hora de almoçar pra dar uma engrenada na leitura, sabe? É isso, quando tiver acontecendo alguma coisa na história, eu venho comentar com vocês, porque eu não saio do lugar, né? Gente, eu tinha comentado que eu achava a amiga estranha, né? A Kristen. Eu acabei de perceber que eu tô com a mesma roupa de segundo, mas hoje é quarta, tá? Enfim, eu tinha comentado que eu achava a amiga estranha, que ela, tipo... Eu não sei, eu tenho a sensação de que ela parece que ela quer fazer a Emily se afastar das pessoas. Pelo menos é essa impressão que dá na história. Tipo, ela reclama de todos os namorados, reclama de tudo da vida da Emily. E eu já tinha falado que eu achava que ela era apaixonada pela Emily, mas eu acho que ela é, tipo, doidinha da cabeça mesmo, sabe? Tipo, problemática. Eu tenho algumas considerações sobre ela. Eu acho ela meio estranha. Ela não tem...
por exemplo, eu tô no momento do livro, eu tô na página 118. Ela simplesmente largou o emprego dela na Austrália e decidiu voltar pros Estados Unidos. Tipo assim, elas acabaram de matar 2 pessoas e ela está agindo como se nada tivesse acontecendo. Tipo assim, isso não mexe com a cabeça dela. Então acho que ela pode ser o quê? Psicopata ou sociopata, né? Eu nunca sei qual dos dois que ficam em paz com isso, ou talvez são os dois. Eu sei que um é diferente do outro, mas enfim. E aí eu tenho suspeitas. Vou falar que é minha suspeita, porque eu não... Porque, tipo assim, não acho que seja um spoiler, porque nenhuma hora isso foi dito na história. Mas pode ser que talvez... Eu não sei, eu só vou comentar aqui o que eu acho, tá? Nada foi dito na história, mas enfim. A Kristen, ela foi criada pelos avós. E eles têm uma relação não muito amigável, sabe? Tipo assim, não amigável, mas parece que eles não se dão muito bem. E aí, a Emily acabou de falar pro paquera dela que a Kristen, tipo, os pais dela morreram em um incêndio que rolou na casa e tudo mais. E aí, gente, agora eu tô pensando, e se a Kristen matou os pais? Tudo bem, ela era uma criança, mas será que isso é possível? Eu acho que é possível. E aí os avós sabem, mas eles quiseram encobertar a neta, e aí por isso que eles não vivem bem? Não sei, esse pensamento me ocorreu. Mas hora nenhuma isso foi dito, tá? É realmente uma coisa da minha cabeça. Se esse for o plot da história, aí não posso fazer nada. Mas vocês não vão saber se é o plot da história, porque eu não vou contar, né? Mas só queria compartilhar isso, porque eu acho ela muito estranha. Eu acho que ela tem alguma coisa, sabe? Eu acho que na minha cabeça ela é o problema de tudo. Na minha cabeça ela é obcecada com a Emily. Porque, por exemplo, ela queria fazer um mochilão de 6 meses. Depois dessa viagem deu tudo errado. Se eu vou numa viagem a primeira vez e eu mato uma pessoa, eu nunca mais vou sair da minha casa. Mas aí elas viajaram de novo. E aí a Emily falou, tipo, Kristen, eu não vou fazer um mochilão. Minha vida tá boa aqui, eu quero, tipo... Estou entrando no relacionamento, eu quero levar isso a sério, eu quero ter estabilidade e tudo mais, eu não quero sair 6 meses no mochilão. E aí a Kristen largou tudo na Austrália e voltou para os Estados Unidos. Então eu tenho a impressão de que, tipo, a Kristen quer a Emily só pra ela. E por que eu tive essa impressão também? Porque aqui fala assim, um thriller sobre amizade tóxica. E aí eu tenho a impressão de que a Kristen tá tentando jogar, tipo, sempre tentou jogar as pessoas contra a Emily. Eu não sei se estou viajando, se isso é coisa da minha cabeça só porque eu li Amizade Tóxica. Pode ser. Mas enfim, são coisas que eu queria comentar aqui, porque são coisas que passaram na minha cabeça, né? Tomara que nada disso seja real, porque aí vai ser spoiler. Mas vai ser um spoiler sem eu saber que é spoiler. Então será que é spoiler? Se eu não sabia que era spoiler? Faz sentido? Gente, são quase 2 horas da tarde, eu tenho que voltar a trabalhar agora. E eu consegui ler até bastante do livro. Eu parei na página 164, no capítulo 23. Então, sinto que andei, né, bastante da onde eu tava, li quase 100 páginas já. E eu sinto que agora eu tô bem mais imersa na história, bem mais presa e curiosa pra saber o que vai acontecer do que antes. Eu confesso que quando eu comecei a ler o livro, eu tava... Tipo assim, o crime, né, acontece bem no começo da história. E eu gostei disso, né, por não ficar enrolando e tal. Só que eu ficava o tempo todo pensando, bom, se isso já aconteceu agora, pra onde isso vai, sabe? Porque o plot já aconteceu, né, que é tipo, matarem uma segunda pessoa. Pra onde isso vai? E aí tava bastante preocupada pra ver o caminho que a história tava indo. Tava achando bem chato, pra ser muito sincera, porque era basicamente a Emily tentando voltar pra vida normal dela e ela não conseguindo, porque ela acha tudo isso uma loucura, né? Tipo, putz, matei 2 pessoas, né? Em 2 anos e traumatizada com isso e tudo mais, e tendo esses problemas, o que eu entendo. Mas tava chato de ler muitas páginas sobre isso, ela falando sobre a Kristen, nossa, como a Kristen não sente nada e tudo mais. Mas aí eu sinto que hoje a história deu uma engatada muito legal, porque o que aconteceu? A Kristen voltou para os Estados Unidos, igual eu falei, e eu tô achando essa menina muito estranha, né? E aí é aniversário da Emily, e a Emily falou, tipo, olha, o meu plano é ficar com o meu boy novo e tal, eu quero uma coisa bem de boa, e aí a Kristen fala, tipo, foda-se, e ela leva a Emily pra uma casa do lago dos avós dela, e aí coisas acontecem nesse lugar. Então a gente vê que a Kristen, ela tinha uma amiga de infância que também morreu, que eu achei muito suspeito. Tipo, os pais dela morreram, a sua melhor amiga de infância morreu, sabe? Essa menina não é normal. E aí elas descobrem, quando elas estão nessa casa, eu tô exatamente nesse momento, elas acabaram de descobrir isso, que o corpo do cara do Chile foi encontrado, que o cara, ele falou, né, quando ele conheceu a menina, que ele era espanhol. Mas ele era metade espanhol, da Espanha, metade americano. Então o embaixador dos Estados Unidos está envolvido, a família dele é riquíssima. Então, tipo assim, não vão parar enquanto não tiverem
uma resposta pra quem matou o filho deles. E a Emily está em surto. E eu parei nesse momento da história. Não acho que isso seja spoiler, né? Tipo, descobriram o corpo do cara. Até porque ia ficar a história na onde, sabe? Eu tinha certeza que iam encontrar o corpo desse cara ou o cara do Camboja. Eu imaginei que esse aqui ia ser mais provável porque mais recente, né? O do Camboja já faz mais de um ano, então mais difícil. Mas enfim, foi basicamente isso que aconteceu até agora. Eu sinto que eu fiquei mais envolvida na história a partir da página 100, assim. Até a 80 e pouquinhos eu senti que tava muito chato o monótono, porque só ficava nisso a gente porque as coisas são meio ponto de vista da Emily, né? E aí ficava nessa de, ai, nossa, como eu estou sofrendo, ai, como eu não consigo ir pra... Eu não consigo que ninguém me toque, porque eu imagino que vai ser coisa. E aí fala que, por exemplo, a amiga tomou um Blood Mary, ela já imagina o sangue saindo da cabeça do cara. Tipo assim, a menina tá em questão de trauma mesmo, sabe? Só que tava muito chato. E aí eu gostei que já foi pra esse lado um pouco, tipo, tá, descobriram o crime e agora, sabe? Como você vai se comportar? E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não lembro se eu comentei isso, mas basicamente a viagem delas, elas não usam muito o celular, elas só tiram foto de câmera, elas tentam ficar com o celular desligado pra interagirem entre elas mesmas. E aí, eu tenho a impressão de que não foi falado disso na história, né? Na verdade, no começo da história foi falado que, por exemplo, quando elas matam o cara, a Kristen fala, tipo, telefones desligaram o tempo todo e tudo mais. E aí, a Emily fica preocupada e a Kristen fala, não, mas a gente deixa o nosso telefone desligado o tempo todo. Não tem como as pessoas saberem que a gente estava no mesmo lugar que ele, tipo, rastrear a gente por conta de telefone, sabe? Só que a Emily, ela ligou o telefone uma hora, se conectou no Wi-Fi do hotel, enquanto a Kristen tava tomando banho meio que escondido, assim. Então eu acho que isso em algum momento vai trazer uma culpa pra elas, sabe? De tipo assim, ou pelo menos a Emily vai ficar bem noiada com isso, de tipo assim, eles têm uma prova de que eu estava lá porque eu liguei o meu telefone, sabe? E aí é muito engraçado, porque qualquer coisa que elas vão conversar, a Kristen fala, desliga o telefone, desliga o telefone, desliga o telefone. E aí eu acho essa menina muito estranha. Já falei isso desde o começo. Essa menina é muito estranha. Agora eu vou parar, mas eu vou tentar terminar. Eu não sei se vou conseguir terminar hoje, mas eu quero terminar até amanhã com certeza, porque no final de semana eu quero fazer um final de semana de autocuidado e romance. Talvez eu faça vlog pra cá. Estou gravando vários vlogs de leitura. E queria fazer tipo um final de semana lendo romances e, sabe, cuidando de mim, fazendo skincare e tudo mais. Uma coisa bem, tipo, garotas, porque eu vou estar sozinha esse final de semana, minha mãe vai estar na cidade do namorado dela, o meu namorado não vai estar aqui, então vai ser o final de semana eu mesma, sabe? Então achei que talvez fosse legal fazer isso, então eu queria terminar esse livro até o final de semana. Hoje é quarta, então eu queria terminar até amanhã, e aí sexta-feira eu já engato no romancinho. É isso, então. Eu vou voltar aqui mais tarde, né, que eu falei que eu quero ler mais um pouco, mas eu confesso que eu tô mais intrigada pra saber o que vai acontecer depois que... Porque no começo eu tava achando a Kristen estranha, mas a gente não tinha nenhuma prova de que ela realmente era estranha. Só que agora eu sinto que tá começando a criar essa coisa em volta dela, sabe? De tipo assim, ela realmente é uma personagem suspeita de muitas coisas, tipo a amiga morreu. Então já tô começando a ficar mais empolgada. Não acho que vai ser um 5 estrelas, o que me deixa muito chateada. Eu acho que por enquanto ele tá girando entre 3,5. Tá mais pra 3 do que pra 3,5, porque como eu falei, eu achei esse começo bem chato. Eu acho que muita gente vai acabar desistindo da história pelo começo, assim, ser um pouco... Pelo menos pra mim, eu achei um pouco maçante, assim, no sentido de... Parecia que a história não evolui, mas eu senti que depois da página 100 a história deu uma virada, assim. Porque eu tava com medo da história ser isso o tempo inteiro, mas eu senti que deu uma virada, então me sinto mais... Sabe, tipo, posso vir aqui falar mal já que o negócio deu uma viradinha e eu vi essa diferença, sabe, do começo e do momento que eu tô agora. Mas eu também tô no meio do livro, então muita coisa pode acontecer até o final. Mas eu venho comentar com vocês. Mas eu tava pensando, eu acho que seria um ótimo filme pra ser adaptado, assim, um filme de suspensezinho, assim. Não ir pro lado muito thriller, tipo, terror, nada do tipo, mas pra ficar uma coisa meio suspense, assim. Eu acho que seria um livro bem interessante, tipo, botar umas cenas de flashback, sabe? Não entregar tudo de cara, tipo, colocar as meninas numa... Começa com ela já depois da viagem do Chile, e coloca flashbacks das outras viagens e no final você entende tudo o que aconteceu. Eu acho que seria uma boa adaptação. Os de três provavelmente estão com a Reese, né, como eu falei. Os livros que participam do Clube do Livro, normalmente o acordo entre a Reese e, né, a autora é de que os direitos vão ser cedidos pra Reese pra uma possível adaptação.
Então, provavelmente os direitos do livro estão com a Reese, mas não vi nenhuma informação disso, se realmente procede, tipo, se a Reese realmente quer trabalhar nisso ou não. Mas é isso, venho falar com vocês depois. E, gente, minha playlist do dia é apenas músicas tristes de Taylor Swift, porque Taylor Swift e Joe Alwyn largaram. Eu não sei se eles vão retornar esse relacionamento, mas no momento que estamos gravando isso, a notícia acabou de sair. Está pipocando a notícia, então só toca no meu Spotify I'll Never Walk Cornelia Street Again. Eu não li mais desde a última vez que eu apareci aqui, mas eu queria aparecer pra falar que vou ler. Agora são 6h40 da tarde, então eu vou fazer um sprintzinho de leitura aí por um tempo. Quero parar na página 200. Minha meta pra hoje era, tipo, chegar até 200, mas se eu conseguir ler mais, ótimo. Se não, tá tudo bem também. Mas eu acho que eu consigo, porque eu tô na 164. Enfim, só queria comentar com vocês que eu vou fazer esse mini sprint agora. E aí, quando eu chegar por volta da 200, eu volto aqui pra contar pra vocês como a história tá indo. Um ponto muito positivo do livro, capítulos curtos. Eu acho que eu já falei isso, mas amo. Pra mim, capítulo curto é tudo que existe de bom no mundo. E, gente, eu tô comendo Sour Patch. Eu amo esse doce. Meu doce favorito do mundo. Eu amo doce de... tipo, doce azedo, sabe? De gelatina. Amo. E aí esse doce não vende no Brasil. Vende naquelas lojas de importado, sabe? Só que está sempre esgotado. E aí meus gringos vieram. Vocês viram meu... Inclusive vou deixar linkado aqui o meu vlog de viagem com os meus gringos. E aí meus gringos vieram e eles trouxeram um pacote de doce de presente pra mim. Eu tô tão feliz. E aí eu tenho uma amiga também que tá nos Estados Unidos, ela tá morando lá. Ah, minha amiga que foi pra Alasca comigo, ela vai voltar agora no meio do ano, e ela falou, vou te levar um pacote. Eu falei, muito obrigada. E aí eu como parcelado, sabe? Tipo, só quando eu quero muito comer. Tô comendo parceladíssimo, faz 1 hora que eu tô comendo, que eu enchi esse potinho. E faz literalmente 1 hora que eu tô, tipo, comendo um por um aos poucos. Chegou uma caixinha também, depois a gente pode abrir uma caixinha da Tag, o livro do mês, que eu ouvi falar que é um livro de polvo. Eu fiquei muito curiosa, um livro de um polvo, velho. Um polvo narra a história, eu achei o máximo. Enfim, vou voltar pra minha história de suspense de amiga doida. Tchau. Gente, cheguei na página 204 e estou vivendo uma coisa que eu achei que eu não fosse viver com esse livro, que é, eu não consigo largar. Fiz um miojo da Turma da Mônica, eu só como miojo de tomate da Turma da Mônica e estou comendo e lendo, porque muitas coisas aconteceram, coisas que algumas são spoiler, outras são legais de vocês descobrirem ao longo da história, mas saibam que a Emily não é tão burra quanto eu imaginei, ela tá suspeitando sim da própria amiga, o que me deixa tranquila, porque eu fico agoniado com essa mulher passando tempo com essa amiga que, na minha cabeça, é doida e pode matar ela a qualquer minuto. E mais revelações sobre a vida da Kristen apareceram, sabe? Então, estou ficando intrigada, tô na 204, igual eu falei pra vocês. E a gente chegou num ponto da história que, tipo assim, eu acho que eles são desesperados pra encontrar quem foi a pessoa que matou o cara lá, né? Então eu acho que ou elas vão cair juntas, ou a Kristen vai cair, ou a Kristen vai culpar a Emily. Então, tipo, ou elas vão cair juntas, né? As duas vão ser presas, ou a Emily vai jogar nas costas da Kristen, ou a Kristen vai fazer o contrário. Eu não acho que elas vão conseguir sair limpas dessa. Eu acho que alguém aqui vai receber a culpa. E o pai do cara tá oferecendo $1 milhão pra quem tiver alguma informação que possa levar ao assassino. Então, o negócio tá, tipo assim, pipocando. A Emily nem tá dormindo, eu tô agoniada por ela, coitada. Tipo assim, se eu tivesse matado alguém e tivesse falhado em esconder o coisa, e eu ver que a família do morto que eu matei tá oferecendo $1 milhão, eu acho que eu ia de forca, sabe? Eu ia estar desesperada. Vou continuar aqui minha leitura, são 8h30. Eu tô lendo bem devagar esse livro, eu não acho que ele é muito fluido. Eu não sei se é escrita, eu não sei se é diagramação. Eu não acho que aquele livro que você, tipo, a hora que você vê, você tá na página 300. Eu não acho que ele é assim. Pelo menos comigo não tá sendo. Então eu tô lendo um pouco, aí eu paro, entro no TikTok, volto, paro, vejo o Instagram. Sabe, eu tô fazendo assim porque
Eu sinto que se eu ficar só lendo, eu não consigo, não tô conseguindo ficar presa. Só que agora, por exemplo, eu tava fazendo miojo e eu nem levei o meu celular pra cozinha, porque o negócio tá pipocando, entendeu? Então, tipo, eu cheguei num ponto da história que me tá fazendo ter vontade de ficar lendo e não ficar no celular. Mas até chegar nesse ponto, eu achei que demorou um pouco. Então, assim, eu não acho que é aquele suspense pra você não largar, sabe? E assim, até o momento eu achei as coisas meio óbvias, tipo, acontecimentos. Então, talvez seja um bom suspense pra quem não costuma ler muito suspense, ou pra quem tá começando a ler agora. Uma coisa meio tipo, não sei muito o que esperar, sabe? Não tem muita bagagem. Porque pra mim tá sendo tudo muito óbvio, sabe? Todos os meus chutes parece que estão indo por esse caminho. Parece que tudo que eu tô achando que realmente assim, não tive nenhuma confirmação de nada, mas, tipo assim, eu realmente falei no começo da história que eu achava que a amiga era doida. Eu continuo achando, eu acho que vai pra esse caminho mesmo, que ela é, tipo, doida problemática. Esse rolê dos pais dela eu acho ainda muito suspeito, tipo assim, eu sinto que os meus chutes vão se encaminhar pra uma realização de verdade, sabe? Enfim, até depois. Página 216, um plot twist que eu não esperava. Estou surpresa. Oi, gente, são 00:05 agora. Eu cheguei na página... Ai, cadê? 288. Eu tô até gravando com o meu celular porque eu estou deitada, tipo, pronta pra dormir, mas eu precisava vir falar sobre isso. Eu fiz poucas pausas desde a última vez que eu apareci aqui. Nenhuma foi pra jogar videogame, nenhuma foi pra, tipo, sei lá, ficar perdendo tempo no TikTok. Realmente eu parei pra comprar uma passagem que eu precisava e ver Airbnb, essas coisas, e voltei a ler. E assim, aconteceu tanta coisa. Tudo que não aconteceu nas primeiras 100 páginas parece que tá sendo desenvolvido agora. Eu tô um pouco com medo porque eu sei que eu tô quase terminando o livro, tipo, menos de 20 páginas pra terminar. Então eu tô muito preocupada pra onde isso vai, se a autora vai conseguir trabalhar isso bem, porque eu não gosto de livro que resolve o plot e acabou, tipo, na outra página é fim do livro, sabe? Eu gosto de ver como vai ser depois. Aconteceu tanta coisa que eu tô muito assustada, porque aconteceram algumas coisas que eu não consegui prever, e isso é bom. Aconteceram algumas coisas que eu previ, o que também é legal, mas eu gosto de ser surpreendida, então eu gostei que aconteceram algumas coisas, mas tipo assim, o livro foi por um caminho que é totalmente inusitado, beirando doentio, sabe? Aconteceu uma coisa agora nas últimas páginas que eu fiquei assim, ó. E aí eu fico pensando, será que a autora pensou isso desde o começo? Ou será que ela chegou nesse caminho porque ela não sabia mais pra onde ir, sabe? E aí, então, agora eu vou terminar o livro. Nem acredito que eu tô terminando. E amanhã eu venho dar o parecer final pra vocês. No geral, eu tô gostando. Eu quero ver como essas últimas 15 páginas vão ser desenvolvidas, porque eu acho que ele vai definir a minha nota final. Dependendo de como vai ser esse final, eu acho que vai ser um 3,5. Dependendo de como vai ser esse final, eu acho que vai ser um 3. Eu acho que não vai passar muito de 3,5, porque o começo do livro foi muito cansativo, igual eu já falei. Mas aí amanhã eu volto pra compartilhar com vocês as minhas últimas impressões. Hello, book amigos! Hoje é quinta-feira e eu terminei ontem Nunca Estivemos Aqui. Inclusive eu quero falar um pouquinho sobre esse título. Eu adoro quando o título, você consegue achar o título na história, tipo, uma coisa que elas falam, sabe? E a Emily fala bem no começo, eu acho que até comentei aqui a parte do celular, que ela loga o Wi-Fi do hotel no celular e tal. E aí depois do final ela fica pensando, a gente tem que fingir que a gente nunca esteve aqui, alguma coisa assim. Achei curioso, porque, tipo assim, elas fazem de tudo pra parecer que elas realmente não estavam na cena do crime e, tipo, não estavam envolvidas com aquilo. O que eu achei legal do título aparecer na história. Eu pareci que eu tava quase acabando a história, faltava, sei lá, 15 páginas pra eu terminar. E assim, eu falei que eu não sabia se o livro ia ser muito bom ou ia ser muito ruim. Eu acho que esse final ia ter que me conquistar. E eu não achei ruim, mas eu achei meio aqueles finais meio, tipo, mirabolantes demais, sabe? Eu não sei dizer se eu... Eu acho que eu não amei. Eu acho que eu não gostei tanto assim do final. Eu acho que o livro ele vai ser um 3 estrelas. Eu pensei muito em ser 2,5, assim. Eu achei que ele tava pairando pro 2,5, mas eu acho que ele teve alguns pontos legais que a leitura me trouxe. Me prendeu bastante depois da metade do livro. Igual eu comentei com vocês, eu não conseguia parar de ler.
começo eu achei muito difícil. E aí depois que eu li, eu fiquei pensando sobre ele, refletindo. E aí hoje cedo eu quis ler algumas resenhas do Goodreads. Eu sempre faço isso pra ver se às vezes as pessoas veem algum ponto que eu não vi. E eu percebi que todo mundo reclamou da mesma coisa que eu reclamei, que foi o final um pouco mirabolante demais. Eu não vou contar aqui, óbvio, o que acontece, né, por spoilers, é o final do livro. Mas eu fiquei tipo, tá. Sabe quando, tipo, você lê aquilo e você fala, será que a autora pensou isso desde o começo? Ou será que ela só fez isso porque ela não sabia como resolver a história, sabe? As coisas se resolvem, o que eu achei um ponto interessante da história, mas, assim, se resolve daquele jeito, sabe? Não foi como eu esperava. Eu acho que o livro tinha uma premissa muito boa pro que foi. Eu li também uma resenha no Goodreads que eu falei, nossa, perfeito. Que a moça falava assim, que o livro parece que ela escreveu, tipo, o começo, e parece que ela escreveu o fim. E aí, uma parte do livro, que é aquela parte chata, que a gente fica na parte da cabeça da Emily, que eu reclamei com vocês, parece que ela botou lá só pra encher linguiça, e a mulher falou, certeza que isso era pra ser uma novela, porque a autora era ela é jornalista, então, às vezes ela ia fazer uma novela, uma crônica ali, pra postar no jornal, alguma coisa assim, e aí, pra se transformar no livro, pediram pra ela aumentar as páginas, e aí ela ficou colocando aquele monte de enche linguiça na história, e eu falei, meu Deus, faz muito sentido, porque parece que, eu não sei, essa parte do pensamento só, a gente na cabeça da Emily, vendo ela sofrendo, nossa, ela vai pro trabalho e ela reclama que ela tá sofrendo, e aí, nossa, não. É muito cansativo, é muito chato, e não parece a mesma personagem dinâmica que a gente viu no começo da história e no final, sabe? Como eu falei, no final acontecem coisas, não sei se eu amei, como eu falei, eu não gostei muito, assim, do final, me deixou um pouquinho, sei lá. Assim, esse foi o primeiro livro do Clube da Reese que eu não penso e falo, nossa, eu realmente gostei desse livro. Até Lucky, que eu gravei vídeo aqui, eu não achei que o final foi tudo isso, achei que a premissa tinha muito mais, mas ainda assim, no geral, num conjunto, eu gostei bastante da história. Esse aqui, eu gostei muito do começo, achei a premissa do livro genial, só que eu achei que a execução não foi tudo isso. Eu acho que essa história aqui seria maravilhosa como uma adaptação. Eu consigo ver a história, sabe? Eu acho que ela tem tudo que uma adaptação de suspense precisa, mas eu acho que pra livro, eu não sei se foi escrito, eu não sei se foi como isso foi abordado, e eu não gostei muito. Fiquei chateada porque era um livro que eu tava bastante curiosa. Ainda assim, eu acho que é uma leitura indicada pra quem quer começar no suspense ou pra quem quer começar a ler. Eu acho que quem não tem muita bagagem, principalmente de outro suspense, eu acho que vai curtir esse livro, porque ele tem essa coisa um pouquinho mais psicológica, essa manipulação interessante. Só que pra quem já leu muito suspense, vai sacar as coisas, assim, bem rápido, porque não é nada muito surpreendente pra quem já leu, sabe? Então, pra quem costuma ler muito suspense. Se você costuma ler muito suspense, não é o livro que eu recomendo pra você. Mas se você não lê quase nada, talvez seja um livro interessante pra você começar a entender um pouco mais como funciona o gênero, ou se você quer começar a ler, talvez possa ser uma boa indicação, sabe? Eu fiquei chateada porque normalmente os livros que participam do clube são sempre, assim, indicações certeiras pra mim. Fiquei chateada por isso, mas acontece, tá tudo bem. Enfim, eu acho que realmente a premissa era muito boa e a execução ficou um pouquinho de lado. O final também não foi... Eu acho que se eu fosse escrever esse livro, eu não faria esse final. Achei que foi um final meio... não sei, forçado um pouquinho. Bom, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários quais livros do Clube da Reese vocês querem que eu leia e grave vlog para o nosso próximo quadro. Me contem aqui se vocês já leram, ou se vocês ficarem a fim de ler, ou se vocês ficaram a fim de ler. Assim, gente, eu acho muito importante a gente ter nossa própria opinião. Então, se era um livro que você já estava de olho, que você já tinha se interessado, leia, tira suas conclusões, vem conversar comigo um pouquinho mais sobre a história, porque eu acho importante, mesmo se, né, nosso coleguinha não gostou, ou a pessoa que você acompanha não gostou, ou eu não gostei, eu acho interessante a gente ler, porque às vezes a gente vê com outros olhos, às vezes a gente lê no momento certo, às vezes, sabe, sei lá, às vezes vai funcionar pra você de uma maneira que não funciona pra mim. Então, todos os livros aqui, eu nunca vou falar não leia, eu só vou falar os pontos que me agradaram e me desagradaram na história. Mas se vocês leram, ou se vocês ficarem a fim de ler, me contem depois o que vocês acharam, porque eu gosto muito da gente ter essa troca. É isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui no vídeo o que vocês acharam e também qual o próximo livro vocês querem que eu leia do Clube da Reese, tá? Me sigam nas redes sociais, sou Livros da Luz em todo lugar. Entrem no clubinho no Telegram, o link tá sempre aqui embaixo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!